Por isso digo, achei um homem. O anônimo da Santa Casa é o homem do Evangelho. Imagino-o com dois traços principais. O espírito de caridade, que deve ser e é anônimo, e um certo desdém para com os clarins da fama, os rufos de tambor, os pífanos da publicidade. Pífano é um tipo de flauta, né? Um outro jeito de falar pífano é pífaro, ou pife, ou pifre, então tem vários nomes. Mas o importante é que todos esses instrumentos anunciariam uma grande personalidade. Qual grande personalidade? Aquele cara que fez a caridade, né? Pois bem, esses dois traços característicos são duas forças. Lembre-se, quais forças? O espírito de caridade e o desdém com a fama. Okay? E aqui, Machado de Assis não está sendo irônico. São duas forças, o espírito de caridade, vamos colocar em outros modos, outra maneira, o servir ao outro. Né? Isso que é o espírito de caridade. Senão dá a impressão que é só colocar uma moedinha lá para o mendigo, né? E o desprezo, o desdém pelos clarins da fama. Né? Então você, qualquer coisa na vida, né? Você crê que você está fazendo algo efetivamente útil, né? E efetivamente bom. E fama, bom, fama é no mínimo secundário. Né? Quem as tem, possui essas duas qualidades, já de si, quem as tem possui já de si uma grande riqueza. E saiba agora, o leitor, que o ato do benfeitor da Santa Casa inspirou a um amigo meu um ato bonito. Tinha ele uma escrava de 65 anos, que já lhe havia dado a ganhar 7 ou 8 vezes o custo. Bom, vamos por partes aqui que é importante, né? Lembre-se, primeiro, existiam efetivamente senhores que davam liberdade para os seus escravos por caridade. Né? Isso efetivamente existia. Não é porque a grande maioria das pessoas é hipócrita que nós vamos fechar os olhos para atos efetivamente bondosos. Eu acho que aqui o Machado de Assis é um ótimo exemplo para nós, né? O Machado de Assis nunca foi muito bobo, né? Nunca o Machado de Assis é bobo, mas não significa que ele não estava com o coração aberto para ver a bondade nas pessoas. A única coisa que é mais comum as pessoas não serem boas, né? É por causa disso que você vê, por exemplo, Dom Casmurro, onde está lá um cara mais preocupado com dinheiro, um moleque ali querendo sair do seminário, e a Capitu, que sabe-se lá se ela manipula algumas situações, etc. E mesmo assim há tanta doçura, há um amor tão puro ali, que a cena do beijo, por exemplo, que o Bentinho está penteando ela, é uma das coisas mais belas, né? Qualquer romântico invejaria a habilidade do Machado de Assis de fazer aquilo. Por quê? Porque ele não está preocupado em decidir se o mundo é hipócrita e frio ou se o mundo é bom e nobre. Ele sabe que é uma mistura dessas duas coisas, né? Ele sabe que é uma mistura dessas duas coisas. Por isso que é absurdo pensar, simplificar a questão, né? A Capitu era uma manipuladora ou ela era uma pessoa que só tinha amor, né? Ela era as duas coisas. Nem estou falando se ela traiu ou não, essa é uma outra questão. Se você estiver curioso, ali no canal eu fiz 10 vídeos abordando essa questão, né? Na playlist Dom Casmurro, se ela traiu ou não. Já vou adiantando que eu não consegui responder a questão. Bom, então, primeiro, não sejamos cínicos também, de pensar que todo mundo só age por interesse próprio, né? Então, efetivamente, existiam pessoas que davam liberdade aos seus escravos, né? O pai, por exemplo, do Brás Cubas deu liberdade, claro, é ficção, mas é uma coisa que refletir na realidade, deu liberdade ao Prudêncio, né? Um moleque, como diz o livro, que servia ao Brás quando ele era pequeno, servia de cavalo para o Brás quando ele era pequeno.
E aí muitas pessoas usavam como parâmetro isso. Não, poxa, eu paguei R$1 por esse escravo, ele já me deu mais do que R$1, então eu vou dar liberdade. Ele mereceu, sempre me serviu muito bem, nunca tentou fugir, então eu vou dar liberdade para ele. Existia efetivamente isso, né? Não estou julgando se é uma hipocrisia, se a pessoa deveria dar dado liberdade lá do começo, eu só estou falando que efetivamente existia. Essa é uma outra discussão, né? Outra coisa, se teu escravo ficava muito velho, ele não te rendia dinheiro, correto? E aí acabava você tendo prejuízo, né? Por quê? Porque você vai ter que ficar sustentando aquele escravo que não te dá renda e você não pode jogar ele na rua, né? É mais ou menos, lembre-se, não estou dizendo que existiam direitos humanos para os escravos, mas é como abandonar um cachorro, vai ficar lá, né? Vai causar problema para os outros. Então o que acontecia? Existiam esses casos de senhores que davam alforria quando o escravo já estava velho, não tinha como sustentar. E o que o escravo vai fazer com a liberdade dele? Okay? Então não é acidental que essa escrava tem 65 anos. Tá? Perceba como ele passa de uma admiração real pelo anônimo a um episódio cheio do sarcasmo machadiano. Né? Então, o benfeitor da Santa Casa inspirou a um amigo meu um ato bonito. Tinha ele uma escrava de 65 anos, que já lhe havia dado a ganhar 7 ou 8 vezes o custo. Fez anos e lembrou-se de libertar a escrava, de graça, ponto de exclamação. Já isto é gentil. Ora, como só a mão direita soube do caso, a esquerda ignorou-a, como manda o evangelho, correto? Se a tua mão direita faz uma coisa que a tua esquerda não sabe. Ora, como só a mão direita soube do caso, a esquerda ignorou-a, travou da pena, molhou-a no tinteiro e escreveu uma notícia singela para os jornais, indicando o fato, o nome da preta, o seu nome, o motivo do benefício e este único comentário. Ações desta merecem todo o louvor das almas bem informadas. Ações desta merecem todo o louvor das almas bem informadas. Coisas da mão direita. Então o cara tá seguindo o evangelho ainda, né? Provavelmente ele escreveu só, colocou a mão esquerda para baixo, né? Se o evangelho fala que a tua mão esquerda não sabe, ficou só com a mão direita escrevendo. A esquerda nunca soube do caso. Coisas da mão direita. Vai senão quando o Jornal do Comércio dá a notícia do ato anônimo da Santa Casa da Misericórdia, de que foi o único confidente o seu ilustre provedor. O meu amigo recuou. Não mandou a notícia às gazetas, somente a cada conhecido que encontra acha ocasião de dizer que já não tem mais a Clarimunda. Então, quando ele viu o anúncio, ele falou, não, então não adianta mandar essa notícia aí. Só que cada vez que ele encontra um conhecido, ele fala, já não tenho a Clarimunda. E aí a pessoa pergunta, morreu? Oh, não. Libertaste-a? Falemos de outra coisa, interrompe ele vivamente. Vais ao teatro hoje? Exigir mais seria cruel. Né? Fantástico, né? Perfeito essa percepção do Machado, né? Então, tem tanto essa ingenuidade do cara, o cara olha para aquilo e fala, não, o certo é ser anônimo, né? O cara doou 20 contos de réis, então eu vou ser anônimo também. E aí em camadas mais profundas, que o próprio cara não consegue verificar que está dentro dele, ele pensa, não, o que vai adiantar eu colocar minha notícia ali de libertar uma escrava de 1 conto de réis, uma escrava que nem vale mais 1 conto de réis, valeria 1 conto de réis no ápice, né? Que já está velha, o que vai adiantar comparado a um cara que deu 20 contos de réis, então ele não manda notícia. E aí ele pensa, então, um bom cristão, a virtude verdadeira é dar sem falar a quem. E aí ele inventa esse estratagema muito, muito engraçado, né? Muito, muito delicioso, na minha opinião, que é assim, não tenho minha escrava, né? E é claro que fica claro para todo mundo que ele libertou a escrava, né? Olha o que acontece, né? Perceba se a gente não faz isso a todo tempo, né? Que chega a raias da infantilidade, né?
e como que nós, de muito bom grado, com toda a boa vontade do mundo, acreditamos nas mentiras que nós mesmos contamos.